Aí, meninas, aí, meninos, tudo pizza? Sempre, né, moçada? Sempre tudo pizza. Então, estamos dando aquele pau na prova da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, prova de Química, famosa por eliminar muita gente por zero, né? Uma prova muito bem feita. Essa é a versão azul de 2018. Nós estamos na questão 36. É uma questão que ele abre com dois compostos orgânicos, vai te fazer umas assertivas. Vamos ler o texto? O Henrique está botando aí para você bem grandão. Ó. É uma questão interpretativa. Vai te dar duas moléculas e fazer algumas assertivas. Então ele diz, estudos internacionais apontam que a utilização de analgésicos, olha aí, eu tenho lido muito sobre isso, os diclofenaco, de sódio, potássico, né? Usados normalmente como anti-inflamatórios. E o ibuprofeno, também muito utilizado, está associado a um risco aumentado de parada cardíaca. Olha só que coisa louca. Né? Como é que coloca para vender sem ter um teste? Né? Bom, vamos nos ater aqui, que senão a aula deixa de ser de química e passa para ser de sociologia. Né? Então vamos lá. Um risco aumentado, então, tanto o diclofenaco sódico como o ibuprofeno, no começo ele chama de ibuprofeno, parece. O nome certo é ibuprofeno. Está associado a um risco aumentado de parada cardíaca. A pesquisa foi conduzida com mais de 400 mil pessoas. Henrique está te mostrando o texto. E os resultados sugerem que o risco cardiovascular foi maior com a utilização de doses elevadas e durante o primeiro mês de uso, né? Pois é, existem até outros dados aí falando de problemas gástricos, enfim. Vamos até o texto. As fórmulas estruturais do diclofenaco na forma ácida em 1, né? Está no quadro, o Henrique vai te mostrar. E o ibuprofeno em 2, são mostradas abaixo. Tu vai entender porque que essas substâncias podem apresentar certas características que você já deve ter sentido ao usá-las. Então ele cita a fonte e começa. Com base no exposto acima, é correto afirmar que 1. A molécula de 2, ó, aqui o ibuprofeno, né? Ibuprofeno, a molécula de 2 apresenta átomo de hidrogênio ionizável. Sim, observe que hidrogênio ionizável é um conceito que você conhece bem. O hidrogênio ionizável em um ácido é aquele que está, quando é um oxiácido, aquele que está ligado ao oxigênio. Por exemplo, HCl não tem oxigênio, mas o hidrogênio é ionizável. H2S, sulfídrico, não tem, mas os dois são ionizáveis. H3PO4, os 3 hidrogênios estão ligados a oxigênio, são ionizáveis. Note que nessa extremidade aqui, ó, já fiz de propósito, olha aqui, nós temos ó, o radical ácido carboxílico, ó, a carboxila, C-OH. Esse hidrogênio daqui é ionizável, ó. Esse aqui, ó, o hidrogênio que está ligado ó, ao oxigênio. Note que nas posições que tem os tracinhos, eu nunca coloco, né? Você sabe, para ganhar tempo, mas ó, para andar mais rápido. Todos aqui ó, estaria cheio de hidrogênios, ó. Carbono é tetravalente, ó, cheio de hidrogênio. Nenhum desses hidrogênios é ionizável. Observe, nenhum deles ó, é ionizável. Por quê? No conceito de hidrogênio ionizável, é aquele, ó, no ácido, essa extremidade aqui é ácida, ó, C-OH. Esse é o hidrogênio ionizável, ó. Então, a assertiva 01 dele é verdadeira, começou bem. Viu? Você tem vários hidrogênios, mas ao jogar na água, o que será liberado será esse daqui. Por isso que essa substância, esse anti-inflamatório aí, é bastante ácido e pode, se você tem gastrite, ele pode aumentar essa gastrite. Tome cuidado com isso. Então, 01 verdadeira, tem um hidrogênio ionizável, exatamente o da carboxila. Vamos para 02. A molécula de 2 apresenta um substituinte alquílico etil ligado a um átomo de carbono assimétrico. Note que se ele está falando em carbono assimétrico na molécula de número 2. Então, a molécula 2, aqui, olha aqui, eu não vejo carbono assimétrico. Onde é que tem carbono assimétrico aqui? O que é carbono assimétrico? Olha, carbono assimétrico, opa, acabou a carga dessa. Carbono assimétrico, você lembra, primeiro, tem que ser um carbono sp3, ou seja, fazer 4 sigmas. Segundo, tem que ter 4 radicais R1, R2, R3 e R4 diferentes entre si. Ó, o R1 tem que ser diferente do R2,
tem que ser diferente do R3, tem que ser diferente de R4. Observe que um exemplo clássico de carbono assimétrico, ó, bem conhecido, é o ácido lático, o ácido 2-hidroxipropanoico, ó, ácido propanoico, ó, prop 3, an, ligação simples, e óico da carboxila. O ácido 2-hidroxipropanoico, também chamado de ácido alfa-hidroxipropanoico, carbono 2 é o carbono alfa. Aqui, ó, ele tem um assimétrico. Note que o único carbono assimétrico do ácido propanoico, olha aqui, é esse aqui, ó. Porque eu tenho aqui o R1, aqui o R2, ó, R1 diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4. Note que na molécula 2 eu não vejo nenhum carbono assimétrico. Primeiro, que os carbonos aqui, ó, em vermelho, os do anel são todos são sp2, já não daria. Tem que ser carbono sp3, ó. Os carbonos sp3 têm o substituinte todos iguais, ó. Esse carbono não daria, ele é sp2. Esse é sp3, mas ó, olha aqui. Aqui eu tenho, ó, esse carbono aqui, ó, olha aqui, ó, esse carbono, ó, ligado a isso que seria um radical, esse é o segundo, ó, e esse aqui que é o terceiro radical. Então, veja, ele está afirmando, vamos lá, ele está afirmando na 0,2, apresenta um substituinte alquílico etil ligado a um átomo de carbono assimétrico. O carbono assimétrico aqui é esse, ó, olha aqui. Aqui não tem, aqui não tem. Agora, não tem um radical etil. Vamos isolar? Então, esse é o carbono assimétrico, ó. Cuidado, ó. Esse é o carbono assimétrico. Esse aqui, ó. Isso aqui é o R1, é um hidrogênio. A carboxília é o R2, ó. Esse radical todo aqui, olha, ó, tudo isso aqui, ó, é o R3, ó. Tudo isso é o R3. E isso é o R4. Realmente ele é assimétrico. Esse é um carbono assimétrico. Aqui não tem carbono assimétrico, aqui não tem. Este é assimétrico. Mas um radical dele é o hidrogênio. O outro radical é a carboxila. O outro radical é metil. Ele está afirmando na 0,2 um radical etil. Não, não tem radical etil. No carbono assimétrico, o único, que é esse, cuidado, R1 é H, R2 é a carboxila, R3 é o metil e o R4 é todo o restante da molécula. Então, embora ele tenha um carbono assimétrico, preste atenção, não tem carbono assimétrico ligado a grupo etil, a grupo metil. Complicadinho, hein? Falso. Então, a 0,2 é falsa. A única chatinha que eu achei foi essa. Continuando, senhores. Vamos lá. Na 0,4, a molécula 1 apresenta a função amida. Não. A molécula 1 tem a função, ó, amina. Olha aqui. Um amina secundário, ó. Ó. Esse é um radical, esse aqui é o outro. E um hidrogênio. Amina e não amida. Amida seria se o nitrogênio tivesse ligado a um carbono com dupla. Falso. 0,8. A molécula 2 apresenta 3 pares de enantiômeros. Então, essa molécula. Para ter enantiômero, isomeria espacial do tipo óptica. O isômero destro e o levo. Você lembra lá do módulo 4 do Química Inteligente. Isomeria espacial. Né? Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui anterior. Aqui, está aqui, o ácido lático. Ele tem isomeria e apresenta um isômero D1L e um racêmico, porque tem esse carbono assimétrico. Agora, para ter 2 isômeros, o D e o L, eu preciso ter um carbono assimétrico. Cada um carbono assimétrico vai me dar 2 isômeros. Supondo que os carbonos assimétricos sejam diferentes, tenha 2, cada um dará 2 isômeros, um D e um L. Olha a assertiva dele que complicada. Ele fala, a molécula 2 tem 3 pares de enantiômeros. Não, ela tem um par, porque ela só tem um carbono assimétrico, que é esse, ó. O único carbono assimétrico. Ó, R1, R2, R3 e R4, diferente. R1, ó, diferente de R2, diferente de R3, diferente de R4, olha lá. Então ela tem, na verdade, um isômero D e um L, e se misturar os dois, você tem um isômero racêmico. Então é falsa, não tem 3 pares, tem um par e a mistura racemada. 16, então 0,8 é falso, 0,1, 0,2, o que nós marcamos? 0,1, verdadeira, 0,2, falsa, 0,4, falsa, e 0,8 também falsa. Vamos para 16. A molécula 1 é capaz de interagir com a água por meio de ligações iônicas. Pô, pelo amor de Deus, essa você não vai perder.
Para se ter uma ligação iônica, é necessário que você tenha uma diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes superior a 1,9. Lembra lá do Química 1? Então, a ligação é iônica quando você tem um metal e um ametal, uma forma mais fácil de falar. O metal bom perdedor de elétrons, o ametal bom ganhador. Um é muito eletropositivo, o outro muito eletronegativo. Ou, se você quiser, as diferenças de eletronegatividade superiores a 1,9. Na verdade, eu não tenho como ter ligação iônica aqui. Por quê? Porque eu não tenho metais. Então, essa aqui não precisava nem pensar. As ligações aqui são todas ligações covalentes. Tá? Ligação iônica é quando tem metal com ametal, normalmente. Então, a A1 é capaz de interagir com a água, primeira ligação não. A água é também covalente. Então, falsa também é na 16. Então, 1, 2, 4, 8, 16, olha só que loucura. Vamos lá. 32. A molécula de 2... O substituinte alquílico isobutil do anel aromático, ele te matou, hein? A molécula 2, o substituinte... Deixa eu apagar aqui para a gente trabalhar, senão vai ficar difícil. Ó, a molécula 2, o ibuprofeno. Observe que isso aqui, ó, olha, ó, isto é um C4H10. É uma variante do butano. Tu lembra que o butano ele pode ter uma cadeia assim, ó, tu tem o N-butano, mas ele pode ter a cadeia assim, ó, que você chama de metilpropano ou isobutano. Olha ele aqui. Isso aqui, ó, 1, 2, 3, ó, ou é metilpropano, vulgarmente isobutano. Então tá aqui o isobutano, que ele está falando. Era um pouco difícil de enxergar, mas ó, dava, ó. Esse é o isobutano. Do jeito que ele fez, fica difícil, por isso que eu abri assim. Vamos ver o que ele está falando agora. Na molécula de 2, o substituinte alquílico isobutil do anel aromático está disposto em posição para. Matou você. Olha, é assim, ó. Olha aqui. Lembra que quando eu falei em substituinte ortopara dirigente no curso de orgânica, eu te mostrei o seguinte. Você tem um anel aromático. Ó. Olha aqui. Este é o anel aromático. Benzeno, né? Tá. Observe que aqui onde tem os tracinhos são hidrogênios. Se eu botar um referencial qualquer aqui, ó, um X qualquer, vamos botar um X aqui, ó. Eu digo que essa posição é orto, que essa posição é orto. Que essa posição é meta e que essa posição é meta. E que essa posição é para. O perigo é quando ele faz isso aqui, ó. Olha aqui. Vamos simplificar, porque a gente, para não ficar gastando muito tempo, se eu botar o substituinte ali agora, a posição orta é aqui, ó. A orta, a definição, ela é imediatamente adjacente ao substituinte, ó. Essa aqui é meta e essa aqui é meta, ó. E essa aqui é para. Então vai depender de onde está o referencial. Observe que o que ele está dizendo, olha a assertiva dele, que interessante, isobutil do anel aromático está disposto em posição para em relação ao substituinte da posição ácido carboxílico. Olha aqui, a posição ácido carboxílico está aqui, ó. Deixa eu apagar um pouquinho aqui para a gente trabalhar mais sossegado, olha. Bem interessante, ó. Olha aqui, o ácido carboxílico está aqui. Então, esse é o carbono que é o referencial. É aqui que está ligado, ó, o ácido carboxílico, aqui, ó. Esse é o referencial. Esse é o carbono que se liga ao radical do ácido carboxílico. Então, aqui a posição é orto. Esse carbono é orto. Perdão, aqui, né? Ó. Aqui é a referência. Esse carbono é orto. Esse carbono é orto. Esse carbono é meta. Esse carbono é meta. E esse carbono é para. Observe que, ó, é só você botar o X, ó. Se botasse o ácido carboxílico aqui, você entenderia melhor. Então, o ácido carboxílico aqui está ligado nesse carbono aqui. Então, aqui é orto, os dois mais próximos, orto. Intermediários, meta-mero. O simétrico é para. Então, o isobutil está ligado no carbono de posição para. A 32 é verdadeira. Muito bem, senhores. Muito bom. Conseguiram compreender? Se não, entrem em contato com a gente, né? O pessoal passa sempre as referências. A gente continua na sequência, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e namastê.